Muito bem, meus queridos, estamos de volta agora, olha, para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, sim, vamos rever todos os assuntos que falamos sobre ecologia, parte 2. Mas, meus amores, vamos fazer uma coisa? Pega todo o material de vocês aí. Professor, eu fiquei com dúvida em determinados itens. Já vai anotando, porque assim que o tio terminar de fazer essa revisão, a gente vai deixar um exercício aí para vocês e a gente volta para corrigir, tá bom? Dá uma olhada na tela aí. Olha só, aula 38.2. Na aula 38.2 nós vamos rever aí os assuntos abordados em ecologia parte 2. Professor, que monte de palavra jogada aí. Olha aqui, meus queridos. Sempre temos que levar em consideração ecossistema. São dois tipos. Nós estamos falando agora de ecossistema marinho e ecossistema de água doce. Marinho é água salgada. Água doce é aí o igarapé, o riacho, a cachoeira. E eles têm dois tipos. Tipo lêntico. Vamos aqui assinar aqui, já fazer direitinho, ó. Nós temos o tipo o lêntico e o tipo lótico. Professor, um vai rápido, o outro vai devagar? É isso. Mas qual é a importância? Vamos aqui só rever o lêntico e esse lótico, pessoal, para que a gente possa entender direitinho. Claro, nós estamos falando de um ecossistema específico. Olha aqui, ó, o sistema lêntico. O sistema lêntico, a água, ela parece que ela está parada, não é isso? E aí, o que a gente pode observar? Nós vamos observar componentes que são específicos desse ambiente. Parece um ambiente alagadiço, pantanoso. Tem igarapé, tem água-viva, né? Água-pé que a gente fala. Nós temos aí micro-organismos, bactérias. Nós temos o sistema de príons. Príons, na verdade, eu quero dizer que tem aí os micro-organismos que vão auxiliar no processo de produção de oxigênio. E isso é importantíssimo para manter a qualidade da água. Já o sistema que a gente coloca como lótico, ele tem um fluxo, né? Ele tem uma correnteza. E aí nós não vamos encontrar essas características do sistema lêntico. E todas essas características, elas convergem para um ecossistema específico, que aí pode ter alterações dependendo da sua região. Professor, aí nós falamos dos componentes, que estão também ligados tanto ao ecossistema marinho, como ao ecossistema marinho, água doce e água salgada. Quais são esses componentes? Componentes bióticos e componentes abióticos. Professor, o senhor pode mostrar aí para mim que eu não lembro direitinho não, porque eu lembro que o senhor falou que os componentes bióticos e os componentes abióticos, eles são fatores. Ah, então vamos voltar aqui, ó, viu? Podemos dividir o ecossistema? Meu diretor, joga aqui para mim. Tem como colocar a tela atrás de mim, meu diretor? Isso. Olha aqui, meus queridos. O senhor sempre estava falando aí, fatores bióticos e abióticos. Agora o senhor vem com essa de falar componentes. É simples, pessoal. O componente biótico e os componentes abióticos. Qual é a diferença de fatores? Quando eu falo assim, ó, já sabemos uma coisa. Biótico, bio é vida, ótico é a interação dos componentes. Abiótico, a é o quê? Não, negação. Bio, vida, não há vida. Ótico é a constituição. Quando a gente fala componente, qual é o componente do abiótico? O componente do abiótico, meus queridos, são temperatura. O que é a temperatura? O que é a temperatura? Temperatura é quente e frio.
O que é o solo? O componente do solo. Solo arenoso, arena-arenoso, argiloso, argila-argiloso. Essa é a estrutura físico-química. A água, professor, o ar é o que constitui. Agora, quando a gente fala fator, é a interação desses componentes com o ambiente onde ele está. Isso aqui é o abiótico. Quando eu falo biótico, os componentes bióticos são os seres vivos. Então, a interação. Ai, quais são os seres vivos que você está falando aí? Aí são todos esses que vocês estão vendo e que vocês não estão vendo, que são as bactérias, os fungos. Mas aí tem que lembrar de uma coisa. Quando eu falo componente, é quem constitui aquilo. Quem é que constitui o abiótico? A temperatura. Só que temperatura é um fator que pode alterar um clima, um ambiente. Mas o que ele é constituído? De massa de ar quente e massa de ar fria. É a constituição, tá bom? Aumenta a tela aí pra mim, meu diretor, rápido. Pum, que eu estourei o tempo. Isso, meu querido. Aí, ó, meus queridos, com isso... Pode voltar, meu diretor. Nós finalizamos a nossa correção. Eu vou deixar agora vocês com as atividades, mas já já o tio volta, porque durante a atividade pode dar... Caramba, fiquei com dúvida, mas eu volto para corrigir. Tchau, tchau. Muito bem, tava aqui só aguardando. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, cadê o povo? Tava aqui aguardando vocês. E aí? Foi fácil? Deu um trabalhinho, não deu? Não se preocupe. Agora é a hora que nós vamos corrigir, tirar as dúvidas que possam ter surgido durante a atividade. Mas, ó, falar uma coisa aqui para vocês. Professor, como é que a gente vai fazer essa correção? Eu vou deixar a tela aberta, de vez em quando eu vou pedir para a tela vir para cá, que aí eu apareço, já mostro algumas dúvidas que possam ter ficado na tela. E outra, meus queridos, vou ler a questão, depois eu vou mostrar a resposta, nós vamos ler a resposta com vocês, together, juntos. Depois que a gente vê a resposta, você vai se perguntar assim, professor, eu não usei essa palavra. Aí você coloca a palavra. Então, às vezes, você pode ter colocado somente o significado do termo e não ter colocado ali, ó, só colocou descreveu. Você colocou assim, você não coloca os processos bióticos e abióticos, você descreveu os constituintes. Está correto do mesmo jeito, tá bom? E se for questão fechada, eu te explico porque as outras alternativas não valem a pena deixá-las, porque elas estão erradas. Meu diretor, abre a tela aí para mim, por favor. Aí, ó, questão de número 1. Observe a figura. Cadê a figura? Aí, misericórdia. Analisando essa... Analisando os níveis de organização biológica, identifique de que nível se trata e os níveis seguintes. Meu Deus. Pessoal, só olhando aqui, nós temos 2 espécies. Essas 2 espécies estão interagindo. Lembra? Cada espécie é uma representação de uma comunidade. Professor, o que é uma comunidade? Comunidade é constituída por indivíduos da mesma espécie que cruzam entre si em descendentes férteis. Então, na resposta, professor, comunidade está inserida em um ecossistema. Por que ecossistema, professor? Porque você está vendo aqui, ó. Eu tenho uma população, outra população, e ela está inserida, ó, em um ecossistema onde eu tenho uma vegetação específica. Então a gente fala que é uma comunidade que está inserida em um ecossistema. Lá existem os habitats, onde eles vão conseguir se reproduzir, se desenvolver, se alimentar. Tudo bem? Tudo. Questão de número 2. Um ecossistema corresponde ao conjunto de organismos. Olha aí, ó, galera.
Um ecossistema corresponde a um conjunto de organismos, significa que são populações diferentes que coabitam. What is this? Estão juntos, together, em um mesmo espaço. Então, vou até sublinhar isso. Isso é importante. This is very important to them. Meu Deus. Então, conjunto de organismos que vivem em um determinado local. E olha aí, ó, outra coisa interessante. Interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Caramba! Outra coisa. Back! Pra mim, meu diretor. Olha aqui, galerinha. Lembra que nós falamos? O que significa o sistema estável? Que isso? Estável! É porque até agora nós não estamos colocando o homem como um agente, porque o homem, ele é um agente modificador, é um agente transformador, que pode tirar essa estabilidade. Vamos ler de novo? Aumenta aí para mim, meu diretor, que nós estamos analisando a questão. Isso. Existem ecossistemas? Existem. Eu comi o M. Existem ecossistemas terrestres e aquáticos. Neste último, logo eu estou falando dos aquáticos. Os corpos d'água irão apresentar dois padrões diferentes de fluxo de água, pelo amor de Deus. Professor, eu não lembrei o nome, eu lembrei que é com correnteza e sem correnteza. Tá certo, mas quando eu mostrar a resposta, vou deixar na tela para você acrescentar o termo correto, tá bom? Tá bom. Identifique sua classificação e esquematize. Nossa, ele tem que esquematizar. Aqui, pessoal, os ecossistemas lótico. O ecossistema, ele é lótico. Aqui, ó. Lótico significa o quê? São definidos pelas presenças de água em grande fluxo, riacho, córrego. Ah, professor, eu não coloquei isso não, eu coloquei que é quando eu tenho um local que a água tem correnteza, tá certo? Tá certo, mas pelo amor de Deus, meu querido, coloque isso aí. Vou deixar um tempinho aí para você acrescentar. Lótico é quando tem um fluxo de água. O que é um fluxo, professor? É correnteza. Ah, você vê a água se movimentando. Por que é importante saber disso? Porque você, quando está numa estrutura dessa, existem componentes totalmente distintos que fazem parte desse tipo de ecossistema. Rochas, líquens. Ah, pra cá, meu diretor. Outra coisa, meus queridos. Em um sistema lótico, olha que interessante. Os peixes, os animais, o ecossistema, a fauna e a flora que constituem ali, eles estão adaptados. Como assim? Tem peixe que para se reproduzir, ele tem, em um determinado período do ano, ele faz a sua reprodução e tem que ir contra a correnteza. Se não tiver a correnteza, ele não vai conseguir completar o ciclo de vida dele. Então, está adaptado. Então, há toda uma característica, estrutura naquele ambiente, onde os indivíduos que lá constituem estão adaptados e eles migram. Essas águas, durante um determinado período do ano, elas até a temperatura da água auxiliam no processo de reprodução, auxiliam no processo de desenvolvimento de micro-organismos necessários para os desenvolvimentos daquelas espécies. Mas, professor, não tem outro também? Tem. Aqui é o exemplo, porque a pergunta, Jefferson, pediu para colocar, descrever e fazer um desenho. Mas qual é o outro, professor? Está aqui, ó. Ecossistema lêntico. Professor, o que são ecossistemas lênticos? Ecossistemas lênticos, eles são definidos pela presença da água. A água, na verdade, ela não está tão parada assim.
mas você não vê aquele movimento, o córrego, o fluxo da água. Então o movimento dela é muito lento. E o movimento dela, pessoal, muitas vezes ocorre pela incidência de raios solares, que faz com que a parte quente suba, a parte fria da massa de ar. Essa massa de ar, ou corrente de água, faça um fluxo. E apareça também o quê? Micro-organismos, como alguns vegetais também, que realizam o processo de oxigenação dessa água. Aqui, ó, lagos, reservatórios, e aí nós temos aí a estrutura, né, para desenhar o que é um sistema lêntico. Então, você, meu estudante, que colocou assim, eu coloquei o que tem correnteza e o que não tem correnteza e desenhei. Mas é bom você colocar aí a especificidade, né, a descrição, tá bom? Vamos para lá então? Meu diretor, opa a tela aí para mim, por favor. Então, vamos para a questão de número 4. Ainda não? Ainda a questão de número 3? Achei que fosse a 4. Que isso? Eu ainda estou dormindo? Oh, meu Deus, onde estou? Quem sou? Que como? Como me reproduzo? Os componentes básicos de um ecossistema interagem e propiciam os processos de seleção, adaptação e... This is very good. Olha só, os componentes básicos de um ecossistema interagem. Ok. Eles interagem, eles vão propiciar processos de seleção, adaptação, evolução de seus integrantes. São as espécies, a fauna, a flora, a interação abiótica, a interação biótica que faz com que todo aquele ecossistema seja específico. Qual alternativa abrange os dois tipos de componentes básicos do ecossistema? Ele falou, agora ele quer saber quais são esses componentes básicos. Qual dessas alternativas estão corretas? Luminosidade e vegetais, solo, água, ar, temperatura e rocha, oxigênio e gás carbônico, ou plantas e animais? Pensando no café gostoso. Para cá, meu diretor. Professor, tem alternativas aqui que me deixaram em dúvida. Mas o que eu posso... Quando a gente fala de componentes de um ecossistema, e aqui a pergunta está falando, qual alternativa abrange os básicos? Nós sabemos que é um componente biótico, que ele é básico, e é um componente abiótico, que também é básico. Nós estamos falando de vegetais e luminosidade. Mas alguém poderia chegar e falar assim para mim, professor, por que a água não está como um componente básico? A água está interagindo em relação aos processos de troca dessas energias, tá bom? Vamos para a questão número 4? Olha aí, no Enem, abre a tela, meu diretor. O gráfico abaixo representa o fluxo, quantidade de água em movimento de um rio e tem 3 regiões distintas. Olha só, então nós temos aí o agrícola, florestal, energético, florestal, natural. Então, pessoal, comparando-se os 3 tipos em intercepções da água da chuva pela cobertura vegetal, é correto afirmar qual dessas intercepções? Alternativa A, alternativa B, alternativa D ou alternativa E? Em relação às características de quem vai colaborar com as 3 interações, é a maior no ambiente natural preservado. Quanto mais preservado, quanto mais... Vem para mim, meu diretor. Quanto menos interferência humana, é um ambiente natural preservado. Tudo bem? Meus queridos, estamos finalizando aqui a nossa atividade. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Um abraço para todos. Tchau.